O título do vídeo, eu quero dizer por que eu mudei tanto, não é? Por que eu mudei tipos de comportamento, mudei algumas atitudes, né? E de forma de encarar e viver e ter visão do Evangelho. Bom, toda mudança começou lá em Minas Gerais mesmo. Eu estava dentro do templo, aonde, né, tivemos muito trabalho para fazer o templo, ficamos 2 anos em Minas Gerais. E ali eu, né, claramente que as mudanças foram mudanças colaterais, não foram mudanças racionais. A questão de raciocínio lógico, essa eu não mudei, continuo o mesmo homem, pregando contra a mentira, tendo essa sabedoria que realmente hoje a minha vida, eu sou um homem privilegiado, digo eu, né? Por ter tanta sabedoria da palavra. Nem eu sei explicar de onde sai tanta sabedoria. Essa é a verdade. Eu não estudo muito, não sou de ler muito, mas acho que sinceridade fez com que atribuísse essa sabedoria a mim. Mas por que eu mudei? Eu mudei foi em Minas Gerais, quando eu comecei a olhar dentro dos templos e ver que o templo é uma ilusão, né? Você tem que ter o templo, sim, é bom quando tenha, sim, não é ruim, mas você tem 30% de ficar no templo, 70% fora, porque no templo você sobe pessoas. Lá em Minas Gerais a gente gastou com muitas pessoas vindo de fora, sem dinheiro, precisando pagar aluguel para pessoa, só aproveitadores que não quis nada com Cristo, pessoas todo dia na igreja, tinha que assistir um culto forçado para depois levar uma cesta básica depois do culto, ou seja, por interesse, né? Tava ali assistindo um culto para depois pedir uma cesta básica no final. Então eu percebi que é uma concentração de pessoas que vê que você tem um coração bom, eles abusam, né, do seu amor, da sua graça, né, que você tem com Deus. E eu comecei a ver que realmente o templo é algo muito, ele é opaco ao mesmo tempo, né? Por isso que hoje nós somos o templo, porque Deus sabia que dentro de nós teria uma transformação. E são lugares onde pessoas se concentrem, né? Vão lá, adoram, canta 2 hinos, vão embora para casa, fecham a porta da igreja e esquece do morador de rua que está em frente à igreja. E sem contar, meus irmãos, com as táticas, né, de ilusão, as táticas que as pessoas têm observado. Vemos um monte de crente dando glória, falando em língua, sapateando, mas daqui a pouco, no outro dia, estão apagados como um carvão, né, fora do churrasco, né? Tem pessoas que realmente vivem ali por emoções. E eu comecei a ver que realmente a dádiva de Deus, o crescimento que o homem tem é fora do templo. E foi isso que eu sempre trabalhava. Eu sempre ficava do templo, mas eu trabalhava fora, sem fazer marmitex. Toda quinta-feira, vocês sabem muito bem, até hoje nós trabalhamos dessa forma, né? Então quando eu olhei para aquilo tudo, né, eu tive um sonho. E ali no sonho eu falei pro Natan, eu tive um sonho que eu estava indo embora daqui. E muita gente falou: pastor José, você está dando risada, você está brincando, parece um templo tão lindo desse aqui em Minas Gerais. Eu falei: vou deixar, né? Embora tenha outros ministérios abertos, tem agora a inauguração no Espírito Santo, temos até fora do país, mas que nunca ganhei nada com a igreja. Então eu comecei a ver que realmente era peso para mim. Eu pregava a palavra de Deus ali, expulsava os demônios, saía da igreja 3 horas da manhã, final de semana dentro do templo, né? Pessoas fazendo filas depois de um culto, querendo ter 2 minutos de conversa, sendo que aqueles 2 minutos viravam 1 hora, e só sobrecarregando o pastor. Chegava com meus filhos com sono, a Camila toda, sabe, toda cansada, tinha que chegar em casa tarde, aí no outro dia 7 horas da manhã tinha que estar dentro da igreja de novo para pintar, para fazer a marmitex. Então são pessoas aproveitadoras que realmente exercem o tempo para proveito. Agora na rua você trabalha de forma diferente, porque na rua é onde as pessoas estão precisando. Você vê as esquinas, você vê realmente que as pessoas estão caídas, as pessoas estão sem esperança. Então a rua é onde Jesus congregou. Jesus não congregou em templo algum, né? Quando ele foi falar no templo a verdade, ele foi quase expulsaram ele, jogaram ele ali naquele penhasco. Apóstolo Paulo abriu templo, abriu congregações, mas também não congregou, né? Vimos também Pedro, que morreu por fora da porta, assim como Jesus também morreu. Então o evangelho, essa coisa de templo, a maioria de pessoas só querem dinheiro, só querem finanças, querem mostrar ali que estão bem com Deus, mas muitos que estão sentados são um sepulcro caiado, são pessoas que dão glória a Deus, mas não têm Jesus, não têm o Espírito Santo, não estão realmente uma vida viva com Deus, mas são membros de carteirinha do ministério. São pessoas que têm um cabelo grande, uma saia no pé, o óculos de crente,
né, aquela postura de serva, mas no fim é podre, por dentro é vazio, por dentro não tem nada de Deus. Então devemos realmente ter essa postura de interagir, que o nosso templo o nosso corpo é o templo do Senhor, né? Embora seja que nós também, a igreja, temos templos, né? Como eu digo para vocês, mas não demos muito valor. Eu ensinei os pastores da minha igreja não dar muito valor a templo, mas sim fora do templo. Por isso que a igreja não para. Você pode ver, Ribeirão Preto sempre está na rua. Semana aí foi agora culto ao ar livre na favela ali esqueci do Centenário, enfim. Outros tipos de trabalho. Espírito Santo, o pessoal está sempre na favela, fazendo cesta básica, marmitex. Então, essa questão do templo é uma questão muito religiosa. Embora seja, que eu sempre digo, eu sempre fui um homem de templo, mas que não ficava no templo, né? Então, sempre tive templo, sempre orei, sempre preguei, mas nunca adquiri o conhecimento de ficar sempre dentro do templo. Agora, em outras mudanças que eu tive, qual foi a mudança mais radical que eu tive na minha vida? Foi eu mostrar para mim mesmo que eu sou um pecador também, que eu não sou o super santo, que o pastor Júlio não é o mais santarrão que ninguém, que eu não posso ser melhor que ninguém. Deus me mostrou para mim que eu devo cada dia mais se humilhar, porque os meus pecados vão levar conta no dia do juízo. Deus mostrou para mim que o dever meu de todo dia, todo sempre, é se arrepender, que o meu dever é vigiar, que o meu dever é orar, que não adianta eu expulsar demônio, que não adianta eu curar os enfermos, que não adianta eu falar em línguas se eu não tiver um arrependimento de verdade. Porque, meus irmãos, o que nós vemos nos dias de hoje, principalmente na internet, é pessoas se auto-vangloriando. Ou seja, pessoas que não fizeram 1% do que eu já fiz nesse YouTube, querendo ser até muito mais do que eu. Então, mas eu não quero ser mais que ninguém, quem quer ser o maior seja o menor, mas pessoas querendo usar de benefícios para mostrar, pastor Júlio, eu sou melhor que o senhor ou sou igual a você. Não queremos ser igual a ninguém, não seja um eco, seja uma voz. Então, pessoas me imitando, pessoas tentando me imitar. Eu acho que dever imitar a minha vida, deve imitar nas tribulações, na angústia, né, nas necessidades e também nas humilhações. Eu acho que o que nós devemos fazer é sermos um corpo não dividido, unido, mas entendendo que cada um tem o seu chamado, cada um tem sua unção, cada um tem uma unção maior que o outro, cada um tem um poder extraordinário maior que eu tenho. Pessoas que têm dom de revelação, tem outros que não têm. Tem pessoas que têm dons de maravilhas, outros também não têm. E respeitar cada qual, um membro em seu cada qual. Imagine se essa mão atravessar o membro da mão direita, ou o pé direito que tentar ir para o esquerdo, a igreja vai tropeçar. Então cada um executa aquilo que Deus o firmou, né? Não sou melhor que ninguém, mas o que eu aprendi é que eu devo cada dia me santificar, que eu devo me arrepender de todos os pecados que eu cometi, porque se eu morrer, o ministério, o templo, dons, tudo vai ficar. Aliás, os dons voltam para Deus, que Deus que o deu. Mas não é porque você expulsa demônio, não é porque você cura enfermo que você vai entrar no céu. E é esse motivo dessa mudança radical que Deus me colocou nesses últimos dias, de mostrar para Ele que realmente eu sou um arrependido, que eu também tenho uma alma, que além de ajudar vocês, eu também preciso claramente me salvar. Porque dentro de mim há uma alma que chora, que sente fome, que entristece, que outra hora chora. Então eu precisava dessa mudança. E essa mudança gerou em mim um conforto espiritual, porque o Senhor, Ele me admoestou. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele está falando com Pedro, ele começa a executar a Pedro uma missão. E aí Pedro fica sem entender. Mas espera aí, o que você está fazendo? Da onde? Quem te ensinou essas palavras? Então o apóstolo Paulo disse, olha, eu não sei se estava dentro do corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas só sei que eu subi ao terceiro céu. Então quando Paulo teve esse encontro com Jesus, o próprio Jesus disciplinou Paulo. E para mostrar para Pedro, e chegar para Pedro e dizer, Pedro, você fala dos gentios, mas anda igual a eles. Pedro tinha uma falha. Pedro era um grande pastor, mas tinha uma falha muito grande. E assim também foi na minha vida. Deus olhou uma falha em mim. E assim Ele executou em mim a lapidação, como fez na lapidação de Paulo, me mostrando para mim que eu preciso cada dia mais orar por arrependimento, orar para me santificar, vigiar a todo momento, porque eu sou um líder espiritual e eu não posso dar falhas, eu não posso dar mau testemunho. Então Deus, Ele me colocou em outro grau, o grau de olhar que o mundo, ele precisa da minha luz.
Assim brilha a luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o Pai no céu. Então, a mesma autoridade eu tenho, o mesmo Espírito, o mesmo dom, a mesma unção. Deus me usa demais em revelação, vocês mesmos sabem disso, em curas divinas principalmente, em poder da palavra, então nem se fala. Ao contrário, depois que eu comecei a executar o juízo e comecei a entender a voz de Deus, Deus tem me usado mais. Nas orações do arrependimento, por que elas surgiram? Se vocês não têm ideia, eu estou ao vivo. Olha só, eu comprei essa caixa, isso aqui é um material, eu vim aqui comprar. Para que eu comprei? Me deram uma oferta, eu não pedi da igreja, tá? A igreja nada, eu peguei aqui do meu bolso e vim comprar um aparelho, tá certo? Mas para que eu vim aqui hoje à tarde? Poderia estar em casa, um sol desse, de boa, tranquilo, lá deitado, sabe, na rede, assistindo alguma coisa em casa. Mas não, esse instrumento é para que eu pusesse lá, para que o celular estivesse de pé, para que eu tivesse dado ensino. Mandei esse vídeo no Telegram. Mas por quê? Porque hoje, quando a gente busca o arrependimento, a gente começa a se preocupar mais com as coisas de Deus. A gente começa a se preocupar mais com a nossa própria vida. A gente começa a se preocupar mais com o nosso íntimo, com o nosso coração, com a nossa mente. Então essas orações do arrependimento estão transformando milhares de vidas, estão transformando a minha vida principalmente, transformou o meu ser, mudou o meu caráter, mudou a minha origem de entendimento de que é o certo, de que é o certo e o correto. Quando nós se arrependemos, o próprio Jesus, ele diz na sua palavra, que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar, e assim o Senhor nos lavará com teu sangue e cobrirá nós de misericórdia. Então hoje, o Ministério Santidade e Arrependimento, ele é muito forte, ele está vivo nos corações. Muitas pessoas falam, mas o ministério acabou. Jamais, ao contrário, o ministério está só crescendo. E o que nós vemos, meus irmãos, que é tão lindo, por que esse canal ganha tantas almas? Se você participar um dia das orações do arrependimento, você vai chorar, você vai se arrepender. Mas por quê? Por que, pastor Júlio, que eu vou se arrepender somente nesse canal, no outro não? Não é questão de canal melhor que o outro, não é questão de pastor melhor que outro pastor, é questão que Deus falou comigo e eu ouvi a sua voz. Tem pastores que Deus não fala com eles, mas ele tem unção, ele prega, mas Deus não fala, só mandou ir e vai. Mas tem pastores que se assentam no colo de Jesus e Jesus senta no colo dele, como João teve a proximidade. De 12, João teve, de 3 amigos, Pedro, Tiago e João era mais íntimo. Então, essas questões, eu sou uma pessoa íntima de Deus. Ele fala comigo assim, coisa tremenda. E eu ouvi a voz dele. E que vocês sigam de exemplo, que vocês façam campanhas de oração de arrependimento. Não vamos deixar o povo enganado. É tempo de santificação e arrependimento. Nós estamos vivendo os últimos minutos, as últimas etapas da igreja, e precisamos acordar enquanto é tempo. Então eu acordei, graças a Deus. Eu louvo e engrandeço o nome do Espírito Santo, que ele me sacudiu, ele chegou e fez assim comigo, e aí me orientou como eu devo andar. Graças a Deus, antes da minha morte. Imagine, meus irmãos, eu viver a reputação do religiosismo, de saber que eu sou um pastor, um líder espiritual, eu sou o pastor Júlio, acabou, bate no peito, eu sou o pastor Júlio. Nunca me vangloriei, por quê? Porque a minha glória está nas tribulações, nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias. Então devemos sim comportar. Se você olhar os ensinos deste canal, aqueles ensinos sobre a língua, os cultos, a cada palavra, a oração que a gente tem feito de manhã e à noite, nós vamos ver, meus irmãos, que realmente está sendo glorioso, porque nós estamos aprendendo o que é o fluxo dentro de nós, do Espírito, da mudança verdadeira. E muitas vezes a mudança, ela é mentirosa, é uma mudança de caô, uma mudança que realmente não traz frutos e nem novidade de vida, e tão pouco entendimento diferenciado. E é o que está acontecendo com a igreja. Muitos dão paz do Senhor, dizem glória a Deus, aleluia, andam na doutrina, mas não tem um coração próximo de Deus. Tem muitas mulheres no coral cantando longe de Deus. Tem muitos pastores pregando, mas longe de Deus. E o que é estar próximo de Deus? É ser sincero, é você sentir essa paz, essa graça, não querer ser melhor que ninguém, não querer esnobar ninguém, mas ser humilde, querer ser o maior, seja o menor, querer se aparecer, senta lá atrás. Se os governantes chamaram você estar na mesa, vai lá atrás, não queira se apresentar na primeira da festa. Jesus começou a dar esses ensinos. O Jesus, como Filho de Deus, nunca se apresentou o melhor de todos, ao contrário, ele mesmo se humilhou. Segundo o profeta Isaías, diz que ele se humilhou ao ponto de Deus ter o prazer em moê-lo e levar sobre si as nossas enfermidades, nossas dores. Então, o que nós podemos entender é que é o tempo da mudança.
Vamos parar de radicalizar as pessoas e começar a doutrinar nós mesmos. Como que eu posso pregar? Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: você que prega que não furtas e furtas, você prega que não adulteras e adulteras, você prega que não se prostitui e prostitui, você prega isso. Pregar o evangelho tem que viver o evangelho. Mas para quem prega, para quem é líder religioso como eu preciso de me arrepender, eu preciso me lavar. Como que eu posso ensinar vocês em casa se eu estou dando mau testemunho? Como que eu posso trazer Jesus para vocês sendo que eu estou sem Jesus? Como que eu posso trazer a luz se eu estou em trevas? Então, o ponto inicial para que Deus desça no ministério. Muitas pessoas falam: pastor Júlio, eu já fui num culto do Senhor e eu vejo que Deus desce mesmo. Realmente, se você vê uma pregação minha ao vivo, você num culto dentro de uma igreja, você vai falar: nunca fui num culto igual a esse. Quem está aqui ao vivo sabe. E por quê? Para minha glória? Não. É porque eu comecei a entender que o culto não pode ser um culto normal. Ele tem que sentir a glória de Deus. Deus tem que descer. As pessoas têm que ter choro, arrependimento. Se todo mundo ali falando a verdade, os comentários estão aí. Quem já foi num culto sabe, nós saímos em paz, saímos cheios da presença de Deus. Por quê? Porque precisamos entender que quando nós pegamos o microfone dentro de um altar, nós devemos entender que agora não é nós falamos, não é nossa carne, agora o Espírito Santo tem que fluir dentro de mim. Mas para isso, eu preciso ter uma renúncia fora. Então quem teve dentro dos cultos que eu tenho pregado, viu que realmente não é eu que prego, é o próprio Deus tomando o meu corpo. E para isso continuar, essa combustão, para inflamar o fogo da santificação e do renovo e esse avivamento, eu preciso me padecer, eu preciso ficar oculto às vezes, chorando sozinho, mas deixando dentro de mim o espaço de Jesus, o templo dele, o lugarzinho por ele morar dentro do meu coração, para que quando eu abrisse a minha boca, Deus falasse com vocês, para que Deus tomasse a vida de vocês, para que vocês crescessem, para que vocês sejam homens e mulheres da eternidade, e não somente deste mundo esse que passa, mundo esse que vai acabar. Então, a glória não está em mim, a glória está em Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio e a majestade. Então, quantos inscritos que estão em outros canais, que às vezes dá glória a Deus até no bate-papo, mas estão vazios, porque não encontraram a verdade, meus irmãos. E a verdade não é somente pregar doutrina, brinco, maquiagem. Não, a verdade é o arrependimento de verdade, é o coração mudado, é as obras feitas com amor e justiça e longanimidade com Deus. Então, se é por isso que eu mudei, é por isso que eu comecei a entender que Deus, eu precisava me humilhar, eu precisava cada dia mais, além de pregar, eu precisava buscar mais azeite para trazer para vocês. E o único jeito de trazer azeite é chorar, é se lamentar, converter o Senhor e não fazer agora com raspar. Vamos converter o Senhor, não rasgar as vossas vestes, mas rasgar os vossos corações, porque esse mesmo Espírito em 2:28 também diz que nos últimos dias o Espírito do Senhor desceria sobre toda a terra. Então, é motivo de nós pisarmos em casca de ovo. A gente tem que vigiar todo dia, a toda hora, a todo momento, nos olhos, no falar, no ouvir, no viver. E foi isso que Deus, graças a Deus, Ele me chacoalhou. E filho, se você quer andar comigo, se você quer ser uma bênção que eu te escolhi, se humilhe todo dia. E eu tenho usado isso para ajudar vocês nessas orações que estão aí do arrependimento, onde nós estamos vivendo realmente o verdadeiro Jesus. Quantos de vocês que estão aí agora vão deixar no comentário que mudaram depois das orações do arrependimento? Pessoas que vão para a rua agora ficam assim, vigilante. Pessoas vão lá, vai tomar um café, já fica: Deus, glória ao Pai, ao Filho. Irmãos, está desse jeito. Nossos inscritos aqui, que é Almas, têm mudado de vida. E por que muitas pessoas ficam bravos com vocês porque vocês são inscritos aqui? É porque nós somos diferentes. Eu nunca ensinei vocês a brigar com ninguém. Eu nunca ensinei vocês a falar mal de ninguém. Eu nunca ensinei vocês a isso eu ensinei vocês a serem fortes. Eu chorei com vocês e choro até hoje. Mas por quê? Porque eu sei que cada um vai ter que prestar conta das suas ovelhas. Tanto o pastor A, pastor B, pastor C, pastor D. Então, é a mudança. Nós precisamos mudar. E o tempo da mudança chegou. Então você acompanha lá as orações do arrependimento com o coração verdadeiro. Lá todo mundo falando: eu estou mais vigilante depois das orações. Olha quanta gente falando: olha, eu estou diferente,
eu estou mais em paz, eu estou mais vigilante, eu não quero mais errar. Então, são milhões de pessoas sendo salvas. É por isso que esse canal tem atormentado o inferno. Então, o que eu mudei, eu trouxe a vocês a mudança, né? Essa mudança de perdoar quem fala mal da gente, de viver em paz, mesmo que doa, mesmo que venha sofrer, porque é necessário que a gente venha sofrer e padecer. Amém? Então, agradeça a Deus por tudo isso. A gente chora, e estou em paz. Muitos querem ver minha derrota, mas esses que estão me ouvindo, porque eles estão me vendo agora. Vocês não conseguiram. Deus me chamou, não tem como, só matando mesmo. Só eu morrendo. A obra vai continuar. E Deus, ele vai ser glorificado. Então eu peço perdão ao Espírito Santo, já pedi perdão dos meus pecados. Peço perdão a vocês. E peço perdão a todos aqueles que um dia eu magoei, pois eu preciso me salvar. É o tempo de eu partir para o Senhor e eu preciso estar pronto, preparado. Neste mundo eu não levo nada, mas aqueles que semeou a injustiça vão ser injustiçados de forma violenta. Então não semeia, seja misericordioso, porque a Bíblia diz: aquele que tem misericórdia receberá misericórdia. Então assiste, meus irmãos, as orações do arrependimento, né? Os ensinos da língua mesmo, foi tremendo o ensino de ontem nesse canal aqui, tá certo? E é isso, igreja, temos que levar em consideração a isso. Se vocês ficarem aqui no bate-papo falando e perguntando coisas alheias, eu estou falando de você de uma coisa séria e você está perguntando: ah, pastor, eu posso usar bermuda? Pare, não é hora de perguntar, é hora de ouvir. É por isso que você não cresce. Você fala: ah, eu sigo o pastor Gino, minha vida no mundo, consigo chorar. Lógico, não tem vigilância quando Deus está falando no servo de Deus. Estamos aqui falando de assunto sério, de você captar, e você está aqui digitando: ai, Senhor, eu posso isso, posso usar batom. Tem ensinos no canal. Muitas ainda estão orando, vocês estão digitando. Então nem todos vão conseguir alcançar essa graça que eu estou alcançado, que eu alcancei, né? Então é isso. Vamos lá, tá? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo possa tomar a vida de vocês e que a gente possa ser melhor a cada dia e levantar a Deus essa bandeira da salvação, pois está acabando o tempo, né? O tempo da foice vai passar e eu acredito que nesse dia a gente tem que estar preparado. Um grande abraço. Eu queria que você, com carinho, se você me ama, vou repetir, se você me ama, você vai deixar os comentários nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço a vocês, ficam na paz do Senhor Jesus e que o Espírito do Senhor vos vivifica em tudo. Abraço, igreja. Até a próxima. A paz.